Ok, então vamos dar início, né? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Vanberto Queiroz, do Departamento de Engenharia Elétrica, e, enfim, de acordo com a portaria, o número da portaria, com a portaria número 33 de 2024, eu vou presidir essa sessão para que possamos apreciar a proposta de dissertação do aluno Rodrigo Toledo de Araújo, intitulada Modeling Sensograms Issued by Surface Plasma Resonance Biosensor, sob a orientação do professor Antônio Marcos Nogueira, do Departamento de Engenharia Elétrica, e do professor Arthur Aprígio de Melo, que é pós-doutorando, né, vinculado ao Departamento de Engenharia Elétrica. E para avaliação da proposta de dissertação, nós contamos com a presença dos professores Cleumar da Silva Moreira, do IFPB, e do professor Carlos Alberto Souza Filho, da UFPB. Ok, então, Rodrigo, você pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, professor. Good afternoon. I would like to thank everyone for the presence, especially my examining board and my advisors, Professor Antônio Marcos and Arthur Aprígio. My name is Rodrigo Toledo de Araújo, and this is my master thesis proposal presentation that has the title Modeling Surface Plasma Resonance Biosensor Sensograms. The summary will cover 6 topics. The first will be the introduction with the contextualization, innovation, and objective subsections, the theoretical foundations with the SPR phenomenon and adsorption process, SPR adsorption models with the kinetic constants estimation and PINS application. A methodology and materials section will bring the data acquirement, materials, and software solutions using Python. The preliminary results will bring the reflectance and electrical field distribution, SPR adsorption models and adsorption models subsections, and the final considerations to conclude the presentation will bring the discussions and the proposed schedule of activities. The introduction, we will start defining the concepts of biosensors and sensograms. Biosensors are analytical devices comprising a bioreceptor and a transducer. They work by transforming the physical chemical changes that happens after the binding of the analyte with the bioreceptor into an analog signal, just like the sensograms. The sensograms are graphical representations of these optical properties, just like the refractive index over time. One important milestone in the biosensor technology is the development of lab-on-chip biosensors. This technology can bring the current clinical practice to an envisioned clinical practice by using these biosensors. With this new practice, we can have minimally invasive patient sample collection and results that are obtained in minutes, something that is quite differently than the current clinical practice where the results are obtained in days or hours. Adsorption is a process that is very common in any biochemical process. In SPR assays, they are typically used to form recognition membranes. These recognition membranes are so important to to give a specific binding between the target solution. In this case of virus binding, we got the antigen and the antibodies. So we need this recognition membrane to have this specific binding. And in this presentation, I will talk about 2 methods that I've developed, 2 regression methods, and 1 physics-informed machine learning method, because it is known in the literature equations and models to describe the SPR, the adsorption models, and into fluid flow
models as well, but there is no unite in these models. There is a lack in the literature on how to unite these models, so I propose some solutions to that. Like I say, the aim of this project is to propose and apply this unified model to generate the sensorgrams database for specific molecules to predict results and experimental sensorgrams. To do so, I will study fluid flow transport adsorption and surface plasmon resonance, numerical methods, and AI, artificial intelligence. Apply the SPR adsorption models with data sets collected from papers, so simulation process. Perform in-lab experiments to collect data sets and apply the developed models, and develop a database and simulator of sensorgrams for different molecules, and apply AI classification techniques into these sensorgrams. The theoretical foundation sections will bring first the SPR. Here in the sixth figure, we got a representation of a fourth layer transducer, SPR transducer. The first layer typically is the optical substrate, can be glass. The second layer is a metal, typically gold or silver. The third layer is the recognition membrane, and the fourth layer is the target solution or the analyte. When the light source gets into the metal layer, what happens is that the electrons in this metal layer oscillates, forming these plasmons waves. And after these phenomena, the energy of this incident light is lost, and this can be saw in this darker region in the reflected light. The resonance condition is shown when the wave vectors, these two wave vectors, are equal in this red equation over here. And this is this resonance condition say that the reflectance is minimum and the dark region is more pronounced. The evanescence, the electrical field distribution can be saw like in this figure, the figure 7, where we got the electrical field through the layers into the z direction, and we can see that this electrical field is exponentially decreasing given this formula. And one important aspect of this decreasing is the penetration depth, that is the distance in which this electrical field decreases 67%. One method to calculate the reflectance for a multilayer structure is this method of matrices, where we got this formulation over here. And the reflectance coefficient is given by this equation, and the reflectivity is given by this other equation, the reflectance. Still with the same multilayer structure, we can calculate the electrical field distribution by using this formulation as well. In this first layers Z1 and Z2, we got this two equations, and in the succeeding layers, we got this following equations. The adsorption process is very common in almost every area, but it is really complex to describe. So we need several models to describe the adsorption process of different molecules, because all these molecules have different sizes, different ionic strength, protein-protein interactions. So we need several models to be able to describe this process more accurately. So the Langmuir model is the most common model and the most theoretical model, and this model is typically used to describe the adsorption and desorption of monolayers.
We also got the RSA model, that is this random sequential adsorption model, and two or even more states models to describe the adsorption process. And here we got the equations for this one state models. For the Langmuir and the RSA models, we got this um, equation over here. This is the general equation where Ka and Kd are the adsorption and desorption constants. And for the Langmuir and RSA models, we got this other two equations. For the two-state model, we have two different equations for each state, but this is only one way to specify this model. We can have another equations and other methods, but in this presentation, I will show only these three simulations with only these three models. And also for a fourth layer SPR transducer, we can have this refractive index relationships. We can have a relationship between the change in the refractive index by the coverage of the surface. As well, we can have a equation describing the thickness of the recognition membrane, the third layer. Talking about the SPR adsorption models, the first model that I've developed is to estimate the kinetic constants, given that we have data from the coverage and the concentration from the Langmuir isotherm. We can apply a linearization process given this new model. With this new model, we can then apply a linear regression. Linear regression, we can find the beta 1 and beta 2 parameters. With the beta 1 and beta 2 parameters, we can find the theta of infinity, that is the jamming limit, and Ka, that is the equilibrium constant. However, we need the adsorption and desorption constants for perform the sensogram. So we need to apply another regression method, now minimizing a loss function subject to some constraint. The loss function is the mean square error given by this equation, and the constraint given by this another equation. This is the first method. We can find the parameters, the unknown parameters Ka and Kd by estimation. Also, I developed another method where we can use the data from the refractive index variation and the concentration by using the refractive index relations that I've just shown and the Langmuir isotherm. We can then, having 2 points of concentration and the refractive index variation, build this matrix linear system. And by using a numerical method like the Gauss method, we can then apply this method and find these constants over here. However, we need to find separately these two constants. We need to apply another regression method that is really similar to the previously one that I've just shown. So again, this cost function, this loss function, will be given by this mean square error, and the constraint is given by this equation over here. By applying this method, we can find the parameters, the kinetic constants, and with these kinetic constants, we can then apply again this method and find the Ka and Kd constants to perform the sensograms. Physics-informed machine learning is the intersection between the AI, machine learning, and physics. They work by two main aspects. We can enforce physics constraints or equations into the AI model,
or we can discover, given that we have data, new physics by using this framework. Physics informed neural networks works by this first method over here, when we can enforce the ODE, like the Langmuir ODE, into the neural network. And we do this by enforcing this constraints this ODE into the loss function of the neural network. So I I'm gonna show you guys 5 steps that I've made to create this model. The first one is the problem modeling. Uh, the problem modeling will be the problem that we're going to model will be the Langmuir adsorption. The data that we're going to use to train the neural network will be curated by the previously methods that I've just shown. We can apply those methods, reproduce some data from sensograms to train the neural network. Then we're gonna apply some architecture design. In this case, it's going to be a feed-forward neural network. Then the loss function crafting, where we're gonna apply these constraints from the physics reality into this loss function. And then the optimization process, where we're gonna find the best parameters of the neural network by minimizing the loss function. A schematic of the pin architecture is shown in this figure. We got, like I say, a feed-forward neural network, but the loss function is more special in this case because we got a composite loss function of the first one with respect to the ODE and the second one to the boundary conditions. The first one says that the estimation from the neural network must be as equal as possible from the Langmuir ODE. So this enforces the physics of this ODE. And also the boundary conditions also enforces the boundary conditions given these physical constraints. And like I say, the parameters, the bias and weights will be found by minimizing this loss function. And the methodology and material section will bring first the data requirement process that I made to get the data from the papers. We got data from this paper from Laborde. We got coverage and concentration data and data from this paper from Tirschop as well. And we got the data from refractive index and time. Data from this paper from Mainzy, where we got data from the jamming limits and other specifications to do the RSA simulations. We also get data from this paper from Brash, where we got kinetic constants and other specifications to do the two-state simulation. Also, the data requirement from experimentals will be done as follows. Here we got a preparation that I've did to have stock solutions. I've used these materials as well, and I made stock solutions of 2 different molecules. And by using these equation, I've prepared diluted solutions in order to have different concentrations to make the sensogram. So I will be doing this in the future as well. And
I will be using this diffractive optical coupling element that is that is it in the laboratory, and this component give us this sensograms of the refractive index over time. So I will be doing this to collect the experimental data. So the materials that I've used, uh, I'm going to show these three different layer structures that I've used to perform the experiments. The experiments, no, the simulations for the reflectance and electrical field distributions. We got the first one is water, different metal film layers, and the topaz. We got different glucose concentrations, silver, and the topaz. Here in these tables, we got the refractive index, the thickness, and also here the different solutions for the glucose. I've used this laser from Tar Labs operating at 635 nanometers. The software solutions uh, were done and will be by using Python and Google Colab. We use Google Drive, the libraries NumPy, Pandas, and Matplotlib to data manipulation and visualization, Equinox, SciPy, JAX, and Optax for numerical computations. The preliminary results will bring first the reflectance and electrical field response for the SPR assay with different thin metal materials that I've just shown. We got these two graphics, and in this table we can see that as we change the material, gold, silver, and copper, we change all this specifications, the resonance angle, the maximum electrical field distribution, the penetration depth. So, but we noticed that the silver got the bigger maximum electrical field distribution, the bigger penetration depth, and with this other simulation where we got the reflectance and electrical field for the SPR assay with different glucose concentrations. We got these two graphical representations where we can notice that as we increase the concentration and increase the refractive index, we also increase the resonance angle and the maximum electrical field distribution while decreasing the penetration depth. The SPR absorption models, um, I've done some simulations as well by using those regression methods, and I've achieved these isotherm plot, the variation of the surface coverage versus the biotin concentration from the Labor paper that I've shown. So return this regression with these kinetic constants. We also can plot the sensorgram for the biotin, the sensorgram of the coverage, the refractive index, and the thickness. We can see that the error from the regression solution is quite low for some um, kinetic constants, but for the equilibrium constant and the distortion constant, the error is big. The pain training process is shown in this figure. Now, in this figure, we can see that after the epoch of 20,000, we reached a loss in the order of nano, so really small, and this can be saw as well in this graphic representation where the pin solution is almost the exact solution from the Langmuir model. We can also see this by this table.
As well, the sensorgram plots for the NaCl molecule are shown in this graphics. We got the sensorgrams for this different, we got coverage, we got refractive index, thickness. After we apply the method, the regression method, and uh, get this constants, these constants over here, we also plot this isotherm. That is the variation of the surface coverage versus the NaCl concentration, and also talking about the simulations of the by using the Menzi data. This different jamming limits and other characteristics of these uh, human serum albumin protein for different surfaces. We could see that this RSA model for adsorption can be also used as well. Uh, and with this paper from Brash, by using these other constants that we've get from this paper, we plotted this figure that shown the states, the two states that we got in the adsorption in the two model states. These results also demonstrate the competitive adsorption in this case of two different states, and to the final considerations. Uh, This presentation has shown SPR assays using different sensor configurations, outcoming the necessity of an optimal choice for the multilayer structure for enhanced performance. The comparative analysis of kinetic parameters for different studies underscore the uh, reliability of regression-based estimations for jamming limits and other kinetic constants, but not for equilibrium constant and distortion rate constants. This brings out the considerations for use nonlinear approaches like the physics-informed neural networks for improve the accuracy and generalization. And one important supplementation to the model is the full concatenation of the SPR and the adsorption models, given that we only use the data from papers. We need to use instead uh, the model from Fresnel, the model that I've shown for several layers, and the implementation of the fluid flow theory, that is the Fick's theory. It is also important to represent the effect of the flow cell into the adsorption process. The schedule of activities to this current year is to continue the study and implementation of the fluid flow theory and adsorption models, write a literature review on the topic of artificial intelligence applied to data classification, study machine learning and artificial intelligence technologies applied to data classification formulations, perform in-lab experiments to collect data sets, integrate the SPR adsorption techniques, implement the adsorption models in the context of PINs. And to the next year, uh, we're gonna apply the experimental data sets to validate the models, develop the sensorgram database for different molecules, develop a software simulator for sensorgrams, write scientific papers based on preliminary results of the master dissertation, and write the dissertation text and defend the dissertation, and also apply the corrections to the dissertation text.
So now I conclude my presentation and I'm free to questions. Ok, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. E nessa próxima fase nós damos início à arguição por parte dos membros da comissão avaliadora. Bom, supondo que o professor Carlos Alberto Filho esteja mais distante, né? Então, pelo critério de distância, como ele é da UFPB, eu passo a palavra para ele. Professor Carlos Alberto, por favor, pode iniciar suas arguições. Boa tarde a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim. Primeiramente, obrigado aí pelo convite e a todos os membros, ao Rodrigo e a todos os membros que estão presentes. Rodrigo, em relação à sua apresentação, eu gostaria de parabenizar, que eu achei bem interessante, inclusive a qualidade das figuras, a ordem que você propôs para apresentar a tua qualificação foi muito boa, no meu ponto de vista, né? Parabéns mesmo, fazia tempo que eu não via uma qualidade assim em relação à imagem de uma apresentação de um aluno, até a nível de doutorado, mas muito bom. Eu particularmente gostei bastante dessa questão da qualidade estética e de formatação que você se propôs a fazer durante a tua apresentação. Então, parabéns mesmo. Em relação ao teu trabalho, eu acho um tema bem relevante, muito relevante, essa questão do estudo do comportamento da absorção, né, da formação da monocamada aí, porque é essencial para a questão do biosensor. Ela que vai dar a especificidade para a medição de qualquer que seja a substância que se deseja analisar. Então, a questão da relevância eu acho muito importante. E eu vi que você está, por enquanto, você estudou 2 modelos, né? O modelo ANGMI e o RSA, não foi isso? Sim, E confirme se eu estou errado. O modelo de mais de um estado, né? 2 estados. Certo. Sim, de 2 estados, desculpa. Aí, em relação a isso, eu tinha uma curiosidade, porque isso iria me ajudar bastante até em trabalhos que eu estou fazendo, o professor Antônio Marcos sabe disso. Você chegou a verificar e analisar a influência da temperatura nesse processo de adsorção? Então, no processo de adsorção, ainda não. A gente fez algumas simulações em relação ao processo do próprio SPR, né? Mas aí já é mais conhecido esse modelo, aqueles modelos de temperatura que a gente já conhece, né? Só que em relação à adsorção eu ainda não cheguei a fazer. Porque nesses modelos que você analisou até agora, ele não tá levando em consideração a variação da temperatura, né? Porque vai afetar a questão da reação química, que vai ser uma reação ou exotérmica ou endotérmica. Mas em todos eles que você colocou não está presente essa influência, não é isso? Sim. Tá, aí seria uma sugestão. Não sei se você tinha pensado já sobre isso, e aí com o teu orientador você analisar, de tentar incluir essa dependência da temperatura no modelo, tá? Sim. Porque para mim interessaria bastante, iria resolver um problema e ficaria como sugestão. A outra pergunta, eu vi alguns artigos relacionados a essa questão da formação da monocamada também, que inclusive usam também redes neurais, só que eles avaliam a questão do ângulo entre a molécula e a superfície. Chegou a ver alguma coisa parecida sobre isso também? E o quanto isso vai influenciar nesse modelo? Sim, com certeza influencia, né? Porque qualquer modificação na molécula, ou então até na relação molécula-molécula, né? Vai realmente influenciar no modelo. Se a gente quiser um modelo mais generalista, teria que abarcar todos esses fenômenos também, né? Aí é uma coisa a se pensar, realmente. Porque vai realmente influenciar muito na parte da adsorção, né? Sim. E o pessoal tem usado aí mais como medição depois, sabe? E até a partir de dados, tanto da literatura quanto de experimentais, depois, através da medição desses ângulos, avaliar a qualidade da formação dessa monocamada, tá? Então, se já pudesse incluir isso também no modelo, ia ser bem interessante.
seria também algo para ser avaliado. Bom, por enquanto, acho que meus comentários são mais a respeito desses dois pontos principais, e aí eu retorno a palavra ao presidente da banca. E parabéns realmente aí pelo trabalho. Obrigado. Com relação ao texto, eu te mando depois, tá certo? Tá certo. Obrigado. Obrigado. O senhor está no silencioso, professor Vanberto. Ninguém está ouvindo você, não. Pronto. Obrigado, professor Antônio Marcos. Pronto. Professor Carlos Alberto, obrigado por sua participação. Se o senhor quiser fazer alguma colocação depois, a gente volta a palavra para o senhor. Passo, então, a palavra agora para o professor Cleomar da Silva Moreira, do IFPB. Tá bom, obrigado. Estão me escutando bem? Estamos, sim. Tá bom, obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor Antônio Marcos, Arthur, e a todos aqueles que estão aqui presentes. Conforme já falou o Carlos, professor Carlos, é um trabalho muito interessante. É algo que, pelo que eu entendi, Rodrigo, você pode me ajudar, é uma continuidade do trabalho de Tiago, não é isso? Isso, é. Exato. E aí, a minha primeira ponderação é quais foram as evoluções, ou qual foi a evolução que você teve, você percebeu nesse teu trabalho em relação ao de Tiago. E aí você menciona lá no texto, eu não me recordo aqui qual é a página, mas está lá indicado que existiam alguns problemas, né, algumas limitações no modelo que Tiago apresentou, e se você está, na perspectiva, conseguindo resolver, quais são as impressões que você tem dessa evolução? Sim. É porque, no primeiro momento, o modelo de Tiago foi mais desenvolvido no console, né? Então, ele tentou modelar diferentes superfícies, né? A distorção em diferentes superfícies, e acabava sendo bem complexo, né? Então, demorava-se cerca de 8 horas, ele me falou, para terminar uma simulação. Isso meio que retirava o principal aspecto dos biosensores, né? Que é ter essa rápida resposta. Então, meu modelo basicamente não vai ter isso, porque é um modelo, digamos assim, mais simplificado, utilizando essas técnicas que eu mostrei. E também essa parte da rede neural, depois que ela está treinada, você pode utilizar ela livremente, né? Então, eu acho que o principal problema realmente do tempo, eu acho que a gente vai conseguir vencer. Mas aí também ele fez mais experimentos, né? Com diferentes moléculas. E o que eu quero fazer é um banco de dados com diversos sensogramas, né? Então, diversas moléculas, eu vou precisar de diversos modelos de absorção, e no trabalho dele ele considerou só o de Langmuir, né, se eu não estou enganado. Então, se eu quiser fazer um banco de dados, que é o principal objetivo, né, junto com até talvez um simulador, teria que ter um conjunto maior de moléculas a serem estudadas, e com isso um conjunto maior de modelos também de absorção. Tá, entendi. É bem interessante mesmo. Aí você menciona aqui o simulador, acho que é no capítulo 5 ou 6, ele é proposto, você apresenta algumas estratégias, né, para que isso seja relacionado, incluindo algumas metodologias que você adiciona. Em que pé está esse simulador? Você fez 2 simulações, né, que eu vi, uma usando, eu acho que sem qualquer proteína, e outra usando uma proteína, não foi isso? Sim. E como é que está esse andamento? Qual o tempo que você consegue para essas simulações? Porque a ideia, porque pelo que eu entendi, e aí só para entendimento mesmo da proposta, você está querendo propor uma estrutura para obter sensogramas, né, e obter alguns parâmetros de caracterização, à semelhança do que Tiago propunha na época, e com a adição de você ter esse estudo mais da adsorção, esse estudo mais da formação da monocamada que o professor Carlos mencionou, é isso? Isso. Certo. Em que pé está esse simulador? Como é que está
o andamento, porque eu vi que lá no teu schedule, lá no teu cronograma, né, tem, acho que etapa 11, etapa 12, sei lá, que tem esse simulador. Ele já está pronto, ele já está formatado, como é que está a situação dele? Então, o simulador em si, eu já tenho uma certa experiência com desenvolvimento, né, de softwares assim para simulação. No meu estágio eu fiz um software que foi inclusive para análise de SPR mesmo e de sensogramas inclusive. Sim, eu vi. Então meio que eu já tenho uma certa experiência, mas eu não comecei a trabalhar no simulador para esse tipo de abordagem que eu estou tratando Propondo, né? agora. Mas eu já tenho uma certa experiência, então eu acredito que não seria tão complexo de se fazer, entendeu? Desde que eu tenha os modelos e os dados necessários dos sensogramas. Tá, entendi. Beleza, aí voltando à questão dos dados, eu achei também interessante, você está propondo duas possibilidades, né? Uma usando artigos científicos, né? E a outra usando experimentos, não é isso? Sim. Como é que você faz esse critério de escolha de artigos? Porque, observando alguns artigos, acho que todos aqui que trabalham na área podem lembrar disso, a depender do artigo que você vai analisar, existem condições que ele estabelece para que aquele experimento possa ser realizado, existem umas condições externas, que o professor Carlos mencionou até da temperatura aí, mas existem outros que poderiam ser observados. E aí, quais foram os critérios que você utilizou para dizer, esse artigo, esse são interessantes para serem avaliados, serem indicados como uma proposta para o meu projeto? Sim. Os artigos a gente foi escolhendo meio que a dedo, né? Mas para tentar aplicar os modelos que eu estava estudando. Então, eu estudava os modelos e aí a gente procurava um artigo, e já tem alguns artigos que são bem conhecidos, né? Até esse artigo de Labor do professor Antônio Marcos participa. Tem outros, o artigo de Trisha também, que é muito conhecido. Então, esses artigos já são meio que uma base para a gente do laboratório, né? Então, esses artigos eu acho que foi bem fácil de escolher eles. Já esses outros artigos do RSA e da dissolução com dois estados, eu fiz uma pesquisa mesmo, né? Quais eram os artigos que poderiam me dar esse conjunto de dados que eu precisava para poder fazer essas simulações e conseguir comparar para ver se eu estou fazendo o modelo da forma certa, né? Então eu encontrei esses dois artigos, demorou um pouco, mas eu consegui encontrar os dois artigos e eu achei eles relevantes, né? E aí foi por isso que eu escolhi. Tá, mas aí a ideia da construção da proposta, você tem ideia de quantos artigos você precisaria para ter treinamento das tuas redes neurais? Qual seria a ideia? Tu tem realmente essa parte de quantos artigos eu não tenho certeza ainda, né? A gente faz pensa parte do estudo, né? Certo. A gente pensa em fazer vários experimentos, né? Com várias moléculas diferentes que estão disponíveis lá no laboratório, até para poder validar. E aí são várias, né? Só que a gente não tem essa quantidade ainda. Tá, entendi. E aí, nesse caso, vai andar par e passo, ou seja, artigo com experimento, ou não tem nada a ver em princípio? Qual é a tua perspectiva em relação a isso? O que eu queria era já ter feito experimento. Na verdade, a gente fez os experimentos, só que você sabe, né, que a plataforma está sem funcionar, né? E aí isso meio que invalidou os meus experimentos. A gente passou uma semana fazendo e nenhum deu certo. Só que meio que eu já sei o processo, né, de fazer e aí realmente é só ficar fazendo agora os experimentos. A parte dos artigos eu já achei uma metodologia também de como retirar os dados, né? Eu utilizo uma plataforma online para digitalizar os dados, se for necessário. Se não for necessário, eu só coleto os dados e utilizo no meu modelo. Então, esse processo já ficou meio que fácil, né? E aí, nesse caso, você, em princípio, se tiver o dado, você faz a regressão, né, e obtém a informação no TXT e tal. E aí tem um negócio que eu fazia na época do doutorado, fazia também no mestrado, que é essa questão de você não ter a informação e você ter apenas o gráfico. Sim. E a depender do artigo, o gráfico nem sempre é tão
tão linear ou tenha a imagem não tão adequada, né? E aí você tem alguma técnica para fazer isso? Porque eu lembro que essa ferramenta que você está usando, eu acho que é a mesma que eu utilizava, que é pontual, né? Que você identifica pontos, e aí vai perseguindo. É um desafio, quer dizer, a época era um desafio, eu consegui os pontos, mas pode ser que, a depender da situação, a tolerância que é observada para atingir aqui determinado ponto, né, de captura, de coleta da informação, não seja tão adequada, e pode levar a erro. É isso que eu estou só ponderando. Se você... Concordo, principalmente em razão da escala, né? Que muitas vezes o Sim, gráfico tá, e muitas vezes o ponto é pequeno e o gráfico não ajuda, né? Mas mesmo assim, o que eu tento fazer é melhorar talvez a imagem, deixar uma cor diferente e tentar pegar os pontos o mais preciso possível nesse software, né? Então, fazendo isso, consegue se reduzir muito esse erro que você está falando aí, o erro de coleta desses coleta. dados. Exato. Que a depender da aplicação não tem muito efeito, mas a depender pode ser que cause algum problema, né? Aham. Tá bom. Tá, deixa eu só ver se tem alguma coisa mais aqui no que eu tinha coletado. Né? Você vai aplicar inteligência artificial ainda, né? Não fez, né? Sim. É isso? Eu já apliquei, só que num modelo muito preliminar, né? Não é um modelo ideal. Eu ainda Sim, estou desenvolvendo, né? Então, eu ainda vou continuar aplicando no restante do meu tempo, né? tá. Entendi. Aí, no caso, você acha que seria interessante, uma pergunta só para passar para a parte final aqui da minha avaliação, você acha que seria interessante ter, por exemplo, você está trabalhando lá com uma determinada detecção de doença, e a gente sabe que tem um protocolo, tem uma receita que tem que ser realizada para que aquilo seja, ou melhor, que o antígeno, o anticorpo, seja lá qual for a substância de interesse, o analito, né, seja detectado. Você também pensa nessa situação de ter essas camadas sendo investigadas e você ter um cessograma que indique, por exemplo, detecção, exemplo, supondo, da dengue, por exemplo, Sim, do vírus da dengue, vocês têm essa pretensão? sim, a gente pensa nisso também. Porque no modelo de Thiago, inclusive, era só essa monocamada, a gente quer acrescentar mais. E até Sim, por sim. isso que a gente está estudando essa parte da penetração de campo, né? Que a Uhum. depender da penetração de campo, eu vou conseguir, né, ser sensível a uma espessura maior de analito. Então isso também é importante pro estudo, né? Então é por isso que a gente também está estudando essa parte de penetração de campo. Sim, porque aí você pode ter indicação de quantas camadas você teria, qual o tamanho da molécula e várias outras possibilidades, né? Eu gostaria de parabenizar você pelo trabalho. O professor Carlos falou da tua apresentação, que tem as figuras muito boas, o teu trabalho também escrito está muito bom, parabéns aí, e parabéns também pela apresentação em inglês, não entendi tudo, então tá de acordo, não que eu seja tão fluente assim, mas eu entendi, captei, deu tudo certo. E só para ponderar um pouco aqui no teu cronograma, então você deu entrada no mestrado agora em 2024, é isso? O ano passado? Foi ano passado, em julho ou junho, acho que Tá, foi. você tem descrito aqui no teu processo 12 atividades para serem realizadas até daqui a um ano, né? Isso, Você acha isso factível? acho. Porque Tá sim. a gente começou a fazer esse estudo, né, da situação mais a fundo, eu acho Uhum. que foi em fevereiro. E aí a gente começou a estudar e já conseguiu avançar de uma forma boa, né, eu acho. Então, se continuar nesse passo, eu acho que com certeza a gente consegue ter essas outras tarefas aí. Talvez uma sugestão seja só a questão de você avaliar essa ideia de quantidade de artigos, quantidade de experimentos, para você ter um norte e aí indicar, eu consegui essa quantidade, eu acho que é interessante, e aí segue-se adiante, mas ter esse norte para você ter essa percepção de quando está bom e quando não está, entendeu? Entendi.
porque senão pode ser que acumule muito e acaba tendo muita informação, né? Então, só para um critério de sugestão para você. Sim, obrigado, professor. Nada, eu devolvo a palavra para o professor Humberto, obrigado aí pelo tempo e fico à disposição. Ok, professor Cleomar, obrigado por suas palavras. Bom, na condição de examinador externo, eu enfim, só gostaria de reforçar, né, que realmente gostei da apresentação e do texto, estão bem encaminhados, né, tem um bom arcabouço do que vai ser a dissertação. Enfim, achei interessante também que você escreveu em inglês, né, uma boa iniciativa. Já vi outras iniciativas assim antes, e realmente são iniciativas louváveis por programa, pós-graduação em engenharia elétrica, e essas apresentações em inglês também, essa comunicação em inglês para um programa de pós-graduação em engenharia elétrica, acho que, enfim, para qualquer pós-graduação, mas para engenharia elétrica, acho que é bem interessante isso aí, realmente. Espero que outros, né, sigam se esforçando para fazer isso aí. Bom, Rodrigo, em relação ao texto, eu não sou dessa área, enfim, apenas coloquei algumas sugestões que você pode discutir depois com o professor Antônio Marcos, e se são pertinentes ou não acatá-las, né? E, enfim, uma coisa que me chamou a atenção é em relação às referências bibliográficas, né, que eu achei, não sei se a característico da área, às vezes, enfim, alguns pesquisadores passam um tempo sem publicar num determinado tema, mas eu achei desatualizadas, né? Enfim, se a gente for fazer um levantamento, você vê que a mais recente é de 2022, por exemplo, de revistas, né? Então seria interessante você colocar uma seção na sua dissertação de estado da arte, porque, enfim, quando você for fazer escrever um artigo, publicar artigo, você tem que sempre se preocupar com isso, né? De fazer revisões bibliográficas e colocar o estado da arte em todos os artigos que você for escrever. Isso é muito importante. Então, depois eu passo essas observações que eu coloquei no texto, certo? Mas, enfim, o texto está muito bem cuidado, as figuras muito bem elaboradas, né? Você usou látex aí para cima e para baixo, ficou tudo muito, muito elegante, ficou muito bacana, certo? Então, de minha parte é só isso. E eu gostaria, então, de saber dos orientadores, do professor Arthur Aprígio e do professor Antônio Marcos, se querem fazer alguma colocação nessa fase, né? Fiquem à vontade para... Obrigado, professor Vamberto, né? Eu vou começar falando, né? E aí eu queria chamar a atenção do Rodrigo, né? Sobre, digamos assim, a energia na argumentação em prol dele mesmo, né? No sentido de destacar as contribuições, né? Então, por exemplo, o professor Cleomar fez uma afirmação, né? E você concordou, assim, de uma forma muito, muito direta, né? E eu acho que caberia um reparo, até para você pensar nisso, né? Só relembrando, né, o trabalho de Tiago, né? E a inspiração do seu, né? Tinha um objetivo diferente, né? Tiago estava querendo identificar, né, a espessura e o índice de refração simultaneamente, né? Era essa a intenção dele. E foi por isso que ele estudou diferentes geometrias, né? Para tentar encontrar um jeito de fazer isso, e ele conseguiu resolver o problema, né? Não, é isso que você quer fazer, né? Então, digamos assim, a semelhança entre o trabalho que você está propondo e o trabalho que o Tiago fez, né? Ele se esgota justamente na inspiração, né? A primeira coisa que precisa ser dito, né? A segunda coisa é que, por exemplo, esses métodos que você propôs para encontrar os parâmetros cinéticos, né? Isso já é um trabalho seu, né? Então, se você quiser mostrar aquelas equações, né? Então, esse trabalho não existia, e no caso do Tiago, ele considerou esses parâmetros como dados, né? Você desenvolveu um método para extrair esses parâmetros, né? Por um método numérico, né? E mostrou a qualidade desse método numérico, né? Então isso é uma diferença
substantiva, né, em relação ao que você fez, em relação aos trabalhos, não só de Tiago, né, de que esse método ele não tem referências, né, ou seja, você não tem isso não é reprodução de um trabalho, isso é uma proposição do seu trabalho, correto ou não? Sim. Então, se você não diz isso, né, ninguém diz por você, né, então você tem que pontuar isso sempre, né. A outra questão é assim, essa ideia de utilizar redes neurais no modo PINN, né, também é uma coisa que não tem na literatura. O conceito de PINN existe, mas a aplicação para o caso de Langmuir e conseguir fazer o treinamento da rede para depois usar essa rede treinada para geração de dados sintéticos também não tem na literatura, né? Então, isso aí é um trabalho que não tem correlação nenhuma com o trabalho que o Tiago fez, né? Então, eu estou chamando a atenção porque essa cerimônia de avaliação, ela é uma cerimônia relaxada, não é formal, né? Mas ela tem um teor técnico, você tem que se defender, né? Tá? Então, por exemplo, esse é o tipo de comentário que você tem que fazer, até que vai esclarecer a pessoa que pergunta sobre o que você fez efetivamente, né? A outra questão é sobre essa questão do dado, né? Ou seja, que uma maneira que eu acho, digamos assim, prudente de colocar, né? Que eu acho que é importante esclarecer, quer dizer, os dados que você utilizou nas suas simulações são todos dados experimentais, né? Os autores dos quais você utilizou fizeram experimentos, então você utilizou dados experimentais. A única coisa que você está dizendo é que não foi você que fez o experimento. Sim. Então, quando você diz dados de papers, né, parece uma coisa artificial, mas não é. Todos os dados que você coletou dos papers que você escolheu foram dados experimentais que, por conta de o autor não ter disponibilizado a base de dados, você teve que digitalizar. E aí o trabalho de digitalizar foi seu, e você teve o cuidado de digitalizar para não produzir erros e para que a coisa fosse feita corretamente, né? Isso também tem que ser dito, né? Porque não é qualquer dado que você estava interessado. Você estava interessado em papers, em artigos que tinham resultados experimentais de substâncias que você conseguia ter parâmetros dela, né? Então essa precisão, Rodrigo, é importante que fique clara, né? Porque senão o que é um trabalho de pós-graduação, ele tem uma contribuição, né? Ela não pode ficar diluída no argumento, ela tem que ser destacada, né? Então eu não tenho pergunta para você, eu só tenho, digamos assim, um alerta, né? Para que você, ao ser gentil com os examinadores e dizer sim para eles, você tem que botar uma vírgula e começar a dizer, não, mas o que eu fiz vai além disso, né? Tá entendendo? Então, bom, eu agradeço aos colegas, né, pelo tempo aí dedicado à avaliação, ao professor Vanberto, ao professor Carlos, ao professor Cleomar, né? As sugestões feitas aí vão ser levadas em consideração no trabalho de Rodrigo, né? Encerro a minha participação e passo a palavra para o Arthur, se ele quiser fazer algum comentário. Eu gostaria só de agradecer aos professores, né, Carlos, Cleomar e Vanberto, por terem aceitado o convite de participar da banca e falar que nós vamos ponderar as considerações para levar em conta na continuidade do trabalho. Eu passo a palavra para o professor Vanberto. Ok. Professores, os senhores têm mais alguma consideração ou podemos passar para a próxima fase? Alguém gostaria de ter a palavra de volta? Não? Se não, bom, eu peço então a licença de todos que estão nessa sessão